Niso Economia. Oi, gente! Estamos chegando com mais uma edição do nosso Niso Economia, aqui pela Rádio Niso, agradecendo mais uma vez você que está sempre junto com a gente, na Cantate FM em 104,5, para Votorantim, para toda a região, e também aqui na Rádio Niso, radioniso.com, os nossos canais também, o YouTube aqui do Labcom, os nossos canais da Universidade de Sorocaba, também no TikTok oficial da Universidade de Sorocaba. Bem-vindo e obrigado por estar acompanhando a gente no Niso Economia. Como fazemos a cada 15 dias, hoje nós temos o professor Marcos Canhada aqui junto com a gente, professor Marcos Canhada, que é o coordenador da Cesta Básica Sorocabana, mas hoje nós não vamos falar da Cesta Básica Sorocabana. Professor Canhada, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, bem-vindo mais uma vez ao nosso Niso Economia. Ainda vou pegar o jeito desse trem chamado podcast, viu, professor? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for o caso, né? Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Douglas, obrigado pela oportunidade, ao Labcom. Fico feliz aqui sempre em poder estar contribuindo aí com vocês e com a sociedade de uma forma geral. Fico feliz realmente, agradeço a oportunidade. Professor, isso falando aí, vamos colaborar com a sociedade. Hoje a gente vai colaborar bastante com a sociedade. A gente vai falar de um assunto que muito se comenta há muitos e muitos anos. Eu não tenho ainda 50 anos, mas com certeza há mais de 50 anos se fala sobre a poupança. Se falava lá atrás da caderneta de poupança e muito se fala da poupança, mas pouco se explica realmente o que é a poupança, a importância disso tudo. Obviamente estou falando da caderneta de poupança, porque tem um banco muito famoso que usa esse termo, mas existem, todos os bancos fazem tem a sua forma de fazer poupança. Então, para a gente começar bem demais, professor, como se define poupança do ponto de vista econômico? Perfeito, isso é muito importante. Então, vamos deixar claro aí o termo poupança. Caderneta de poupança é uma forma de poupança. Aplicar no Tesouro Direto é uma forma de poupança. Aplicar em ações é uma forma de poupança. Em economia, o termo poupança genérico é destinar uma parte da renda para usar no futuro. Isso é poupar, ok? Então esse é o conceito. Eu faço um sacrifício, e aí vem sempre a palavra sacrifício. Eu agradeço aí a oportunidade de falar desse assunto, porque realmente nós temos alguns problemas na sociedade, Douglas, e um deles é a falta da poupança. Nós temos a inadimplência, podemos fazer um programa sobre inadimplência, que é um assunto também muito amplo, mas a poupança e a inadimplência são dois aspectos que vêm trazendo muito transtornos para a sociedade. A ausência de poupança, ou seja, a ausência de abdicar de uma parte da renda, de consumir, para usar no futuro. Esse é o conceito econômico de poupança, abdicar. Então, eu tenho que, a partir da minha renda estabelecida, antes de consumir, isso é muito importante, não é eu consumo e o que sobrou eu poupo. Antes de consumir, estabeleço uma propensão, nós chamamos isso de propensão, tendência a poupar. Eu tenho a minha propensão, você tem a sua. Até porque são realidades diferentes. E ela tem que ser respeitada. O que eu entendo é que não pode haver propensão. Então, por menor que ela seja, você tem que criar uma propensão. Falar, a minha propensão é 0, aí começa a criar transtornos para o futuro, porque eu preciso criar reservas. Eu preciso criar mecanismos para a queda de renda no fim da vida, ou para situações que aparecem, né, no nosso dia a dia, imprevistos na saúde. Ninguém planeja comprar remédio, mas às vezes precisa. Ninguém planeja gastar com médico, mas às vezes precisa. Ninguém quer que o carro quebre, mas às vezes ele quebra, né? Então eu tenho situações que às vezes, se eu não contar com a poupança, eu vou ter dificuldade com a renda daquele mês de fazer com que as coisas caminhem. E o outro aspecto é transformar a poupança em investimento, ok? Então esse é um aspecto importante. Então primeiro eu reservo uma parte da renda, isso é poupar. Okay? Agora eu posso pegar essa parte da renda que eu reservei e tentar multiplicar ela investindo. Aí eu coloco ou na caderneta de poupança, que eu vou ter uma renda mais baixa, mas mais segura, ou eu posso colocar no Tesouro Direto, ou eu posso colocar em ações, ou eu posso comprar um imóvel,
Ou eu posso fazer uma pós-graduação, por exemplo. Isso é uma forma de transformar a sua poupança em investimento. Porque quando você faz uma pós-graduação, você espera, por exemplo, que isso vai multiplicar a sua capacidade de renda no futuro. Quando você compra um imóvel, você espera que com isso você possa alugá-lo. Quando você faz uma previdência privada, você espera que isso complemente a sua É aposentadoria. o fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso. Mas isso primeiro eu preciso reservar. Aham. Então, a gente pode até dividir em algumas conversas aí no futuro, a gente só falar de investimento. Hoje nós estamos falando aí de poupar, que é essa aptidão de eu criar uma propensão a reservar uma parte. A sociedade brasileira, a cultura aqui, latino de uma forma geral, ela tem dificuldade a isso. Então, quando você pega um asiático, ele é muito mais propenso. E a gente pode discutir o porquê isso um pouquinho mais à frente. Ele é mais propenso a poupar. Por quê? Né? Qual é Nós temos características culturais diferentes. Né? Então, o Brasil é um país que, guardadas as proporções, né? Quando você olha para o Japão, eles tiveram tragédias, né? Sofrimento. E no sofrimento muda a cultura. Nós aqui temos dificuldades, mas implantando tudo dá, né? Então eu que corro aí pelas marginais de Sorocaba, eu costumo dizer, olha, se eu sair sem almoçar e falar, vou almoçar na marginal, eu vou achar ameixa, vou achar amora, dá para fazer. É um país que ele tem abundância de recursos, né? Quando você pega um país que tem menos abundância, o sofrimento cria uma propensão diferente a reservar, porque você fala, eu não quero sofrer lá na frente, né? Nós já falamos sobre essa questão da propensão a guardar, a poupar, Sim. a fazer uma reserva. E eu lembro que eu já perguntei isso para o senhor, mas eu vou perguntar, porque eu acho que o tema ele é bem pertinente a isso. Sim. Existem algumas fórmulas que alguns economistas ensinam, né? O 40-30-30, o 50-25-25, ou outras, tem tantas outras formas. Essa fórmula, ela varia muito de pessoa para pessoa, de renda para renda, de realidade para realidade. Perfeito, né? Perfeito. Às vezes vai se criando algumas fórmulas, 70-30-10. 70-30-10 não dá, que daí dá 110. Né? 70-20. Seria bom, né? Seria bom. Né? Vai se criando umas fórmulas. Eu gosto do seguinte, uma parte é para consumir e outra parte é para poupar. Então você tem que estabelecer o que é o teu consumo, o que é que te satisfaz em termos de consumo e o que é que você precisa de poupança para estabelecer o futuro tranquilo. Né? Então, eu vou dar um exemplo meu, o Marcos. Marcos ele está tentando mudar isso e não consegue. Ele tem uma propensão a poupar muito pesada, eu acho, para mim. Eu estou completando 60 anos esse ano. E desde que eu me conheço por gente, eu poupo metade, 50%. Então, para mim, tudo que eu ganho, 50% é para consumir e 50% é para poupar. É muita coisa isso. Isso é propensão de japonês. Japonês tem propensões desse tipo, entendeu? Bom, por que eu faço isso, né? Então, eu venho de uma família que teve recursos escassos. Então eu falei, puxa, eu preciso transformar isso. E a poupança foi um mecanismo que ajudou eu a multiplicar e criar condições para que hoje, nessa etapa da minha vida, eu possa falar, puxa, tem uma relativa tranquilidade. Porque tranquilidade absoluta a gente nunca tem. Sim. Mas eu posso dizer que tem uma relativa tranquilidade. E ela é fruto desse esforço de poupança que eu fiz ao longo de toda a minha vida, desde quando eu comecei a ter renda. Percebe? Só que nessa altura do campeonato não faz sentido isso. Por quê? Porque me parece que a jornada minha, ela começa a se aproximar, felizmente eu não sei quando será, né? Mas ela parece encaminhar para o fim. Então, poupar excessivamente vai gerar uma reserva que eu não precisaria ter reservado, entendeu? Tá. Então eu estou tentando agora, nesse momento, mudar isso. Não precisa guardar 50. Guarda só 20, guarda só 10. Mas quando você criou uma propensão, é difícil de mudar. Realmente essa cultura com o tempo, né? A gente costuma brincar isso, obviamente,
não entenda de uma forma pejorativa, Sim. mas a gente ouve muito falar isso, né? Os grandes sábios que não se ensina truques novos para cachorros velhos, né? E a gente, eu me considero assim também, porque tem muita coisa que eu tento aprender coisas novas e eu vejo que hoje eu aprendo, amanhã eu estou fazendo igual. Amanhã eu tô fazendo igual, né? E é o equilíbrio, né, Douglas? Porque, veja, eu estou reclamando da minha pessoa aqui de poupar demais. Uhum. Ao mesmo tempo, existem pessoas que poupam de menos e têm dificuldade de mudar. Então, precisa convergir para o equilíbrio, né? Então, essa conversa nossa é importante para que o cidadão entenda que ele tem que olhar para a sua realidade, entender a sua realidade de consumo, de renda, mas entender que ele tem que fazer poupança. Sim. Isso tem que estar na sua jornada. Quais são os principais fatores, professor, Sim. que influenciam a taxa de poupança da nossa população? Muito bem, são vários. São vários fatores que vão fazer você poupar mais ou menos. Primeiro é a renda, ok? Renda mais alta parece levar a poupar mais. Sim. Quando a renda está baixa, puxa, não dá nem para mim consumir, como é que eu vou poupar? Então a renda é um fator importante. Outro fator é os juros. Se o juros está alto, é o momento agora, por exemplo, a tendência é de poupar mais. Por quê? Porque você fala, puxa, se eu deixar o meu dinheirinho ali aplicado, se eu colocar ele vai render bem. Então você fala, não vou gastar. Quando os juros está relativamente mais baixo, você fala, não compensa eu deixar na poupança, não vai render. E aí você gasta. Então, quando eu tenho juros altos, que atrapalha a economia de uma forma espetacular, né? Mas no lado da poupança estimula, porque você fala, opa, a poupança vai render mais, o tesouro direto vai render mais. Então, juros é um outro fator que a gente tem aí contribuindo para fazer com que haja mais ou menos poupança. Por que as pessoas têm dificuldade em buscar esse equilíbrio, em poupar, mesmo sabendo da importância disso? Perfeito. Importância que o senhor está explicando, que a gente vê tanto se falar, nós precisamos poupar, nós precisamos ter essa inteligência econômica. Tem vários fatores também, vamos em alguns lá. Vamos falar de educação financeira, então esse é um fator. Nós deveríamos investir mais em educação financeira, propagar mais. Eu acho que tem pouco. Essa oportunidade que vocês estão dando aqui, ela é excelente, né? Falar para que a pessoa faça uma reflexão. Opa, não tinha pensado nessa ótica que eu tenho que pensar no futuro, né? Eu ouço muita gente quando eu dou esse tipo de análise, fala, não, o importante é hoje, amanhã eu não sei se estarei aqui. E eu sempre respondo, e se estiver? Você precisa estar relativamente bem, né? Realmente, se você tiver certeza que você não estará, para que poupar, guardar para ficar aí o dinheiro, né? Então não faz sentido. Então, educação financeira é um fator importante. Aspectos de marketing, por exemplo, Douglas, ajudam você a poupar menos. Nós temos uma tendência de estimular o sujeito a consumir. Sim. Então nós temos um marketing muito forte, que é uma estratégia. Quem estuda marketing quer te convencer a gastar. Compre, compre, compre. É criar a necessidade muitas vezes onde ela não existe. Né? Exato. O nome disso, acho que nós já falamos até uma vez, mas é bom, nesse momento volta, né? Chama-se obsolescência perceptiva. Você consome pela percepção que precisa consumir. Você nem está precisando, mas fala, nossa, eu acho que eu preciso. Falaram para mim na televisão que eu preciso, então eu vou consumir. Com precinho bom. Tá com o precinho bom, cabe no teu orçamento, né? O vendedor, o marketing, ele é habilidoso. Sim. Né? Você vai ficar sem, só você não vai ter. Puxa, você começa a falar, não, eu preciso ter. Então, isso vai dificultando. Eu preciso trocar meu celular, eu preciso trocar minha televisão, mas minha televisão tá legal. Mas eu preciso trocar. Então, nós temos fatores que vão atrapalhando. Então, eu preciso entender esses fatores, faz com que o cidadão comece a fazer suas escolhas. Né? Em economia, nós sempre falamos da palavra escolhas. Então, eu tenho que fazer escolhas. Vou escolher não poupar nada. Eu, como um pesquisador, como um cientista, eu costumo olhar, e a gente olha isso até dentro, às vezes, próximo da gente, né? Pessoas que estão próximas, pessoas que não pouparam por baixa renda, por dificuldades, e chegam no final da vida com mais dificuldades. Né? São pessoas que não conseguem passear, não conseguem ter um plano de saúde adequado. Então a vida
ela precisa de um sacrifício, né? Então eu me lembro, voltando aqui da minha análise, no momento que eu precisava trocar o meu sapato, porque ele estava em condições inadequadas lá atrás, eu poupava e falava, não, mas eu preciso do sapato. Não, mas eu não tenho renda para trocar esse sapato nesse mês. Tem. Você tem aquela reserva da poupança. Não, aquela reserva da poupança não me pertence. Ela vai ser usada, está sendo usada hoje. Sim. Eu tentei daí multiplicar, tentei criar para que eu tivesse uma certa tranquilidade para oferecer para os meus filhos, né, para oferecer para mim algumas coisas que hoje eu consigo buscar, né, algumas coisas que eu desejo buscar. Então, isso é uma luta, né? Isso é realmente cultural. Né? Esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, essa fala, ela é importante, porque a gente, aos pouquinhos, a gente pode mudar esse comportamento cultural. Consumir é bom, é maravilhoso, é legal você comprar as coisas, ele te dá satisfação. Né? Vamos sentir isso, mas sem mexer na poupança, sem mexer naquela reserva que você estabeleceu. E é uma questão bem maluca isso tudo, né, professor Marcos Canhada, porque o senhor fala da questão do marketing, da criação desta necessidade, muitas vezes onde ela não existe, e nós, comportamentalmente falando, nós somos muito voláteis em relação a isso, né? Então, o senhor trouxe uma explicação que me chamou muito a atenção, porque eu não preciso... a minha TV tá legal, tá ok, eu vou conseguir assistir a Copa do Mundo, o jogo da seleção em qualidade, mas o cara falou que tá com preço legal, que mais tem 5 uma polegadas, né? Puxa. E a gente é muito volátil em relação a isso. Nós somos... isso aí nós chamamos na economia de economia comportamental, que é um outro assunto que é muito interessante. Mais né? um programa. Teria mais um. É o comportamento das pessoas, né? Como é que elas estão mudando. Hoje, muito influenciadas. Hoje a dinâmica é diferente de 30 anos atrás. Então hoje as coisas vão aparecendo. Você tecla o seu celular pesquisando alguma coisa, que era alguma coisa que parecia ser interessante, o sistema já se ativa, ele começa a te oferecer, você fala, opa, e aí você fala, opa, vou consumir. Apareceu aqui, né? Tem algoritmos já preparados. Exato. Você fala televisão, eu falo, opa, televisão. Tudo que você vê vem em televisão. Aí de repente então você vai sendo moldado a isso e é difícil. Então eu tenho que aprender a lidar com essa situação. A palavra escolhas vai nos perseguindo, né? Então o aprendizado importante é isso. Poupança é abdicar. Puxa, abdicar é uma palavra muito ruim, professor. Eu não gosto de abdicar, mas é necessário abdicar. Né? É sacrifício. Né? Eu tenho que falar isso como uma necessidade, né? Para que eu possa reservar, para que nos momentos em que hajam oscilações na minha renda, e ela vai ocorrer. Por que ela vai ocorrer? Porque o sistema também está pronto para isso. Você adquire rendas. Ela vai aumentando, aos 20 anos você tem pouca renda, você vai fazendo faculdade, faz pós-graduação, sua renda vai aumentando. Mas ela chega num limite, normalmente, para depois decrescer. E é esse momento do decrescer que você tem que estar preparado para compensar com a reserva que você teve, senão você vai mudar de padrão de vida. Você vai falar, puxa, eu não consigo mais manter aquele padrão que eu tinha, porque eu estava empregado, mas agora envelheci, o mercado não está me querendo mais, eu tenho que ganhar um pouco menos, e aí? Agora eu mudo de casa, agora eu mudo de televisão, eu tenho que fazendo. Então o ideal é que eu perceba que isso vai ocorrer, o sistema vai trazer essa situação, eu tenho que vislumbrar isso no longo prazo e criar com equilíbrio sem exageros. Como eu disse, eu estou me tratando em relação a isso, né? Para de exagerar na poupança. Isso aqui você pode fazer agora. Relaxa, você pode. Você fez já sacrifícios fortes lá, diminua um pouco agora. Mas não relaxa totalmente, por quê? Porque você não tem ideia do quanto você vai precisar. Então, se você olhar para a vida média do brasileiro, você fala, a gente vive até quantos anos? 80, 70 e pouco. Mas tem gente vivendo aos 100. Exatamente. Então, se você falar, eu vou criar renda para os 80 e viver até os 100, vai ter 10 anos aí
que você vai ter dificuldades. São 10 anos normalmente muito caros, em que você talvez fale, puxa, foram 10 anos. Né? Eu, numa conversa informal com um amigo que o senhor conhece, inclusive, o colega André Fazano, e ele falou, a partir do momento que você aprende a ser próspero, as coisas tendem a mudar na sua vida. E esse aprender a ser próspero foi uma fala muito feliz do André, nesse dia que nós estávamos falando. Esse aprender a ser próspero vai desta programação, de aprender a poupar, de aprender a utilizar essas fórmulas. Agora, para as pessoas que são, de repente, têm um pouco mais de dificuldade, não conseguem, por exemplo, pagar uma assessoria financeira para poder aprender tudo isso, aqueles aplicativos financeiros, ou as velha planilhazinha com caderninho, uma caderneta anotando ali o que ganha e o que gasta, também ajuda a se programar com isso, a ter essa educação financeira, a aprender a ser próspero? Perfeito, perfeito. Isso se chama, são duas palavras que a gente usa muito em economia, planejar e controlar. Tá. Então a palavra controle é a que você trouxe agora. Então controle é o registrar. Poxa, hoje eu saí à tarde aí. E às vezes eu fiz gastos ao longo da minha saída à tarde. Um sorvete, peguei ali um não sei o quê. E às vezes você esquece que aquilo foi um gasto. Mas multiplicado no mês, várias vezes que você faz, você fala, o dinheiro está sumindo. Então você tem que registrar. Eu tomei um sorvete, R$10. Eu comprei aqui um chocolate. Tomei um café. Chega no fim do dia, uma planilhinha. Quem tiver dificuldade de planilhinha, as planilhinhas estão dispostas aí na internet, né, na B3. Outro dia eu vi, ela dispõe uma planilha bem interessante, fácil de usar. Enfim, tem várias. Você procurar na internet planilha de controle, você vai baixar. Agora, se você tem dificuldade de lidar com a planilha, um caderninho. Abre um caderninho, põe lá receita, põe despesas e começa a anotar. Você vai começar a perceber como é que você gasta o seu dinheiro e como é que você deveria gastar. Então você começa a planejar como você deveria e como você gasta. Isso te leva ao equilíbrio. Isso te leva a melhorar a prosperidade, como você chamou. Eu vou tendo mais organização financeira. Isso vai me permitindo aumentar a minha poupança. Nossa, eu só conseguia 10. Agora eu estou conseguindo 15. Que bom. Isso é bom para você. A gente fala de um número aí 20, mágico, 20%. Esse é o número mais comentado. Eu gosto desse número também. Poupar 20%. Né? Mas eu só conseguia 10, agora eu estou conseguindo 15. Melhorei para 20, agora estou com 30. Enfim, num primeiro momento, poupar 50 pode fazer sentido, porque isso dá mais velocidade ao recurso guardado. E aí o que a gente pode conversar a multiplicá-lo. Né? Então na poupança eu tenho uma multiplicação baixa. Poupança aí agora cardeneta, né? Tem uma multiplicação baixa. Mas eu posso aplicar num CDB, aí a gente pode estudar isso, porque aí é um assunto mais específico, né? Podemos falar de ações, né? Eu, por exemplo, lido um pouco com esse mercado, ele tem riscos, então eu estudei para agir nesse mercado, ele me dá rendimentos melhores do que dá, só que aí a gente tem que alertar, por isso que é um assunto específico. Olha, eu queria entrar em ações, quando eu falo que eu atuo nisso, meus alunos, professor, que legal, como é que faz? É isso, primeiro você vai ter que estudar, você vai ter que entender alguns termos, vai entender que você pode perder. Você está afim de perder? Não, então você começa lá na caderneta de poupança com aquilo que você reservou, devagarzinho. Aí você vai mudando, você vai criando uma cesta, né? Então um pouco na poupança, um pouco no CDB, quero ir para as ações, vai devagarzinho, entenda isso primeiro. Pode dar mais rendimento, ele pode multiplicar mais, você pode atingir os seus objetivos mais cedo, mas desde que você se prepare para fazer isso. Olha, eu vou contar um testemunho meu. Eu entrei, né, na B3 e adquiri ações de uma determinada loja nacional. E essa loja, quando eu entrei, quando eu fiz a compra de 10, 12 ações, se muito, elas estavam em alta. Sim. Eu paguei um pouco mais caro, mas falei, poxa, eu acho que vai ser legal. Foram alguns amigos que comentaram e tal, que já operavam no mercado, já mexiam com o mercado. E eu comprei no dia seguinte, as ações despencaram. Hoje eu devo ter, o que eu gastei na época, vamos dizer, em R$100, hoje eu devo ter 15, R$16 aplicados.
Hoje eu não vou vender, obviamente, ela vai ficar lá, porque pode acontecer, eu acredito nisso, que pode acontecer uma reviravolta e voltar a ter algum ganho. Porque até não compensa eu fazer a venda agora, não vale a pena. Não. Então a gente precisa realmente, eu entrei sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de treinamento, entrei de alegre, era um dinheiro naquele momento que eu podia dispor, então foi super tranquilo. Treinou, falei, eu aprendi. Uhum. Eu costumo dizer isso. Eu que lido um pouco com esse mercado, às vezes eu compro algumas coisas, puxa, eu perdi aqui, mas eu aprendi com a perda. E eu podia perder. Então você, quando entra em mercados de risco, o que você não pode é aquele sacrifício forte que você fez, que já foi dificultoso, querer agora multiplicar sem entender e de repente ele diminuir. Aí nós podemos falar sobre isso em algum momento. Então hoje nós exploramos bastante aí o poupar, o abdicar da renda. Quando eu poupo, eu posso transformar isso em investimento. E aí o investimento é uma outra trajetória. Cada um dos investimentos aonde eu direciono, preciso de preparação. Né? Tema para o próximo programa, então, professor Marcos Canhada. Professor, antes da gente encerrar, a previdência privada, ele é um bom investimento? A gente vai falar sobre investimento num outro momento, mas me ocorreu agora essa questão de você poupar e, de repente, pensando também nesse amadurecimento um pouco mais adiante. A previdência privada, ele é um bom investimento? Então, vamos lá. Isso é muito importante porque depende da pessoa. Se a pessoa ela tem dificuldade de poupar, esse é o melhor caminho, porque você entra nisso e o seu salário sai de lá, entendeu? E costuma, dependendo, eu, por exemplo, eu tenho uma previdência pública aí, e eu faço lá. Nos meus investimentos eu consigo melhores resultados do que o que está lá. Mas eu achei interessante, porque há um desvio já na fonte, né? O dinheiro foi para lá, então, e você, ao tomar essa decisão, você vai ter que se desligar da empresa, tem condições para você deixar. Então ele é muito legal para as pessoas que não conseguem guardar. Porque se eu coloco o meu dinheiro na caderneta de poupança e você tem propensão forte, você fala, eu vou deixar lá, é uma coisa. Agora se você fala, puxa, eu olhei para o número, ele é bom, eu estou precisando de um celular e o dinheiro está lá, eu vou comprar, aí é fácil de ir para o espaço. Lá na Previdência, não dá para você bater na porta da Previdência e falar, eu quero resgatar isso. Ele fala, não, para resgatar você precisa se desligar daqui do sistema. Tem uma carência, você vai perder dinheiro. Aí você fala, opa, então eu não quero. E aí você fica. E você vai então gerando um efeito multiplicador. Recomendo, é um mecanismo importante para quem, principalmente para quem não está muito afeito, porque esse pessoal que está na Previdência, normalmente eles fazem boas aplicações com o dinheiro e conseguem rendimentos melhores do que a caderneta de poupança. Então você se sente protegido ali. Tivemos no passado aí fundos que faliram, isso gerou uma desconfiança, esse é sempre um problema aí dentro da nossa conversa, né? Porque poupar, a gente tem medo, né? Você lembra no passado aí que a caderneta de poupança foi... E aí o pessoal fala, não coloco mais. Vou guardar embaixo do colchão. Isso. Então, às vezes, a previdência... Então, você tem que entrar em boas previdências. Né? Qual é? Que fundo é esse? Ele é forte? Ele é estruturado? Né? É de um banco forte. Isso que eu ia falar, o mercado hoje oferece muitos serviços importantes. Não pode entrar em alguma coisa assim que às vezes ofereça demais, mas às vezes não tem segurança. E às vezes entra e quebra e aí você perde, né? Então é melhor entrar em alguma coisa, falar, isso aqui é um grande banco, isso aqui é uma grande previdência, e entrar nisso realmente é um caminho importante. A derradeira. Investimento, quando você faz essa poupança e investe, o senhor disse lá no início do programa, o senhor é uma pessoa que sempre fala muito sobre isso, investimento na educação. Ele é importante, ele é hoje um dos melhores negócios a serem feitos, e principalmente para nós que somos pais, de repente já tem uma carreira sólida, já não pensa mais voltar para o banco da faculdade, fazer uma pós, ou já fez, já percorreu esse caminho, de repente esse dinheiro eu vou investir na educação dos meus filhos. Esse dinheiro em educação, ele é importante? É demais. Deixa eu contar uma história rápida aí para você entender isso aí. Eu estava uma vez falando exatamente sobre a nossa conversa numa aula com os alunos, né? E no final da aula um aluno me procurou e falou, professor, você me perguntou de poupança e eu não poupo nada.
Mas, professor, olha a minha renda. Ele abriu a renda para mim. Minha renda é muito pequena. Eu pago aqui a faculdade. Então, vamos pegar números. Eu ganho 1.500. Eu pago a faculdade aqui 700. Eu falei, puxa, já comecei a ficar preocupado. Ele gasta metade. Aí eu tenho ainda uma moto que eu comprei, estou pagando prestação. Eu falei, nossa, e como é que você vive? Ele dá um jeito. Tá vendo, professor? Eu não consigo poupar. Eu falei, negativo. Quase a metade do que você ganha, você está colocando no seu investimento direto, que é na educação. Acredite nisso, você é um grande poupador. Você está fazendo um investimento que vai multiplicar lá na frente. Acredite nisso, porque ele falou, não, eu não poupo nada. Eu falei, você, às vezes, é mais poupador do que as pessoas que... Porque você, quando faz investimento em educação, é uma forma de poupança na veia. É uma poupança direto, entendeu? Então, esse tipo de investimento, ele tem que ser mantido na graduação, na pós-graduação. Isso vai multiplicar o seu rendimento. Eu acreditei nisso, nós acreditamos nisso, e isso eu tenho que propagar isso. Eu acreditei nesse processo, eu tenho consciência de que os meus efeitos de renda, eles aumentaram por conta dos investimentos que eu fiz na minha educação. Então isso é fundamental, né? Então quando você às vezes fala, eu não tenho dinheiro porque eu gasto estudando quase tudo. Parabéns! Você talvez seja muito mais poupador do que muita gente aí que acha que não está poupando porque você está colocando direto investimento na veia. Professor Marcos Canhada junto com a gente aqui no Niso Economia. Hoje, como eu digo sempre, uma aula, mas hoje uma aula magna, uma aula especial, muito bom saber de tudo isso, entender um pouco mais sobre a questão de poupar. E para você que quer fazer esse investimento na educação, só procurar aqui, acessa uniso.br, você vai ter todas as informações dos mais de 65 cursos disponíveis na Universidade de Sorocaba, os cursos de pós-graduação, enfim, todos os programas também que são oferecidos pela Universidade de Sorocaba, e aí você vai começar também a entender um pouquinho mais sobre este poupar e investir na sua educação. Professor Marcos Canhada, mais uma vez, a gente só pode agradecer pela aula e hoje posso dizer, uma aula magna junto com a gente aqui no Niso Economia. Obrigado, Douglas. Obrigado, equipe. Mais uma vez fiquei feliz aqui. Eu acho que o nosso papo aqui sempre rende bastante e a gente espera que isso gere multiplicação, né? Esse é o nosso objetivo, multiplicar. Criar reflexões, né? Isso já é importante. Puxa, me abriu ali, uma luz, opa. Isso vai gerando mudança de cultura, mudança de desenvolvimento, o país melhora, a cidade melhora. Isso é bom para todo mundo. Obrigado. Nós que agradecemos, sempre lembrando, hoje, junto com a gente, o Marcelão está aqui é o nosso DTV hoje, também o Mar está junto com a gente. Lembrando que esse programa é gravado aqui no nosso estúdio de rádio da Universidade de Sorocaba, do Labicom da Universidade de Sorocaba, com a coordenação da professora Evenise Batista. A apresentação de Douglas Vale, e você pode participar com a gente, mandar sua pergunta, tudo isso pelos nossos canais digitais. Até a próxima semana com o professor Renato Vaz Garcia, falando um pouco mais sobre economia sem o famoso economês. Uma ótima semana a você e até lá. Tchau! Niso Economia.